Boa noite, boa noite. Só todo mundo terminar de entrar. E aí, minha gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Só um segundinho. Boa noite. Tudo bem? Só lembrando que esse curso é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, pelo edital número 14/2020, seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural. Só um segundo. Das matérias que a gente já passou, alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Quer comentar alguma coisa? A gente segue direto? Tá. Tô pensando. Eu acho que pode seguir aí, mas saber mesmo, a gente não vai ficar assim, né? Limpo na mente, né? Eu acho que é isso aí. Então tá. Eu acho. Eu também, por enquanto é isso. Tá bom. Deixa eu só virar o refletor ali que ele ficou. Vou ficar ofuscando aqui. Hoje eu preparei então para a gente falar um pouquinho de microfone e entrar na mesa de som. Que amanhã a gente vê os efeitos que a gente vai encontrar na mesa de som e que a gente vai usar em gravações ou em apresentações ao vivo. E fala também de documentação técnica, encerrando os assuntos todos. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Peraí que sumiu mesmo. Não, tá aqui. Hoje a gente vai falar então de microfone. Lembrando que eu tinha falado lá na primeira aula, os microfones dinâmicos, né, que é um dos tipos de microfone, ele tem um funcionamento muito parecido com o alto-falante. Ele vai ter uma bobina também enrolada, né? Geralmente, como ele precisa vibrar junto com as vibrações sonoras do ar, então ele tem uma membrana muito mais fina, muito mais leve. Esse enrolamento de fio também é muito mais fino para que seja um material leve para conseguir ter esse movimento todo. E ele vai ter uma bobina ali também, muito fininha, uma membrana fininha de plástico, geralmente, dentro de um campo magnético de um ímã. Então aqui está representado esse ímã, aqui a bobina, né, fazendo a volta do microfone, e essa membrana, que é essa superfície que vai vibrar e fazer a bobina vibrar ali. E esse movimento desse enrolamento de fio dentro de um campo magnético gera uma quantidade de energia, né, uma oscilação de energia proporcional à vibração dessa energia sonora que está chegando no microfone. Esse é o microfone dinâmico. Um exemplo aqui, esse também era um exemplo que tinha uma animação, mas como o Flash não é mais suportado no computador, infelizmente não funciona mais. E esse microfone dinâmico, que é esse que tem o mesmo princípio, né, o mesmo funcionamento do alto-falante, ele vai ter essas características. Ele tem uma sensibilidade mais baixa, porque é uma bobina, né, que presa num pedaço de plástico, então tem relativamente uma quantidade maior de matéria para movimentar, então uma vibração muito suave ou muito aguda, ele vai ter mais dificuldade de conseguir captar. Se for uma energia sonora muito forte, ele pode saturar o áudio. Parece que o áudio está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá de boa. Tá de boa? Tá. Então aqui.
Vou falar um pouquinho mais lento, então. Talvez ajude a entender um pouco melhor. Como ele precisa de uma como ele está muito suscetível a essa vibração do ar, se vier uma intensidade sonora muito forte, ele pode encostar, né, nesses extremos dessa vibração dele. Ele pode bater lá no fundo, né, desse ímã, ou esticar demais essa membrana. Isso gera uma saturação mecânica, física mesmo, né, desse material, dessa membrana. E ele sozinho, desligado, que nem eu mostrei no primeiro dia, ele sozinho, sem cabo nenhum conectado nem nada, ele já gera essa energia, ele não precisa de nenhum tipo de alimentação nem nada para funcionar. Vinícius, Oi. quando rola uma saturação, aí você tem uma distorção sonora? Isso. É aquele chiado, né, que a gente costuma ouvir, o som fica meio esquisito, meio rachado mesmo, assim. Nada. E ele, como é um microfone um pouco mais robusto, né, tem esse enrolamento, essa membrana e tal, ele costuma ser um pouco mais resistente a uma queda, por exemplo, a alguma porrada ou até a umidade. Ele costuma ser um pouco mais resistente a qualquer interferência externa. Existe um microfone que hoje em dia já está quase em desuso, que é um microfone de fita. São microfones bem antigos ou muito específicos e muito frágeis, muito sensíveis de estúdio que usam essa tecnologia hoje em dia, que ele vai ter dois ímãs, né? um ímã, né, com os polos, um de cada lado dele aqui, e uma fita muito fininha de metal suspensa entre passando por esse campo magnético. E aí essa vibração dessa fininha fita de metal gera uma variação, né, de energia passando nos fios ligados nessa fita, e isso é proporcional também à energia, à intensidade de energia sonora que está chegando no microfone. Só que ele é um microfone muito sensível, qualquer queda pode estragar, porque é uma camadinha muito fina mesmo de metal suspensa. Então um choque mecânico, alguma coisa pode romper ou pode deformar essa fita. Então, hoje em dia, são microfones muito específicos, geralmente muito caros, ou antigos que usam esse tipo de tecnologia, mas ela ainda existe. O que é mais comum hoje em dia para uso, quando a gente precisa de um microfone mais sensível, que capte sons mais suaves ou sons mais agudos, são os microfones condensadores, que tem esse nome porque ele tem um princípio de funcionamento parecido com um capacitor, um condensador, que é um componente eletrônico, que esse microfone ele vai ter uma camadinha muito fina de metal também, que é essa membrana, porque todo microfone vai precisar de uma membrana que vai oscilar e gerar energia a partir dessa oscilação, né? Precisa do ar movimentar alguma coisa nesse microfone para gerar energia. Então ele tem essa membrana fininha aqui, que vai vibrar com o movimento do ar. E ao invés de ter um microfone, um ímã e um campo magnético, ele funciona com uma outra placa ligada atrás dele, que também é de metal e que vai estar polarizada, ela vai ter uma quantidade de energia ali. Então quando essa camada aqui polarizada com energia, sinal positivo, por exemplo, é carregada, vai gerar uma quantidade de energia aqui nessa camada, né? Com um sinal contrário. Então, se aqui a gente tem energia positiva, aqui vai ter negativa. E aí, essa variação na distância, porque a membrana vai vibrar e vai variar a distância entre essas duas placas, né? Essa variação de distância é que vai gerar um sinal elétrico que vai precisar ser amplificado, porque é muito menor esse sinal elétrico do que nos outros microfones, e que vai ser traduzido, né, vai ser utilizado como um sinal proporcional a essa intensidade sonora que está chegando. Então a gente tem uma membrana muito fininha, uma placa mais espessa aqui, mais rígida, polarizada de forma oposta, né? Se eu tenho uma carga positiva nessa placa, eu tenho uma carga negativa na membrana, e a variação de distância entre esses dois gera corrente elétrica. Então esse microfone ele precisa de uma fonte de alimentação, alguma coisa que carregue essas duas placas,
para ele funcionar. E a quantidade de energia que ele gera é muito menor. Geralmente não, todo microfone condensador ele vai ter um circuito eletrônico para amplificar esse sinal que é captado da cápsula e para gerar essa polarização entre essas duas placas. Como é uma membrana fininha de metal também, ela vai conseguir vibrar com mais facilidade, vai captar sons com uma intensidade menor ou com frequências mais altas, né, que precisa oscilar muito rápido para conseguir captar. E vai ter como características uma sensibilidade mais alta, por ser um material mais leve, mais fino, que consegue vibrar com mais facilidade. Ele tem uma saturação mecânica menor, porque essa membrana de metal consegue captar, na verdade, frequências com intensidade muito mais alta. É diferente do microfone dinâmico, né, que esse plástico pode chegar no limite de elasticidade dele, então ele vai saturar com mais facilidade. Nesse microfone aqui, essa membrana consegue vibrar e captar sons mais intensos. Mas como esse microfone ele vai estar preparado para pegar uma quantidade de energia muito pequena entre as placas, pode acontecer uma saturação do amplificador, desse circuito que está ligado depois dessa cápsula para amplificar. Então, a maioria desses microfones vai estar preparado para pegar sons mais sutis, né, mais delicados. E aí, essa saturação acontece no circuito eletrônico mesmo. Ele vai precisar de alguma alimentação de energia para alimentar o circuito elétrico e essa polarização dessa placa. Antigamente, esses microfones eles tinham espaço para colocar pilha nele, e aí o cabo saía, um cabo normal de microfone, só que isso gerava um problema, porque toda vez que fosse fazer alguma apresentação precisava ficar conferindo essas pilhas e tal. E a indústria criou uma forma da própria mesa de som alimentar esse microfone e esse circuito eletrônico, que é chamado de Phantom Power, que na época foi criado esse nome porque era uma alimentação fantasma, né, que não existia mais aquela coisa de precisar colocar uma pilha no microfone e ficava o microfone mais pesado também, e acabou ficando ao longo do tempo. Essa alimentação costuma ser de 24 ou 48 volts, que a mesa de som vai mandar para o microfone através do mesmo cabo de microfone. E aí alimenta esse circuito todo, faz a polarização das duas placas para conseguir fazer essa captação do som. Esse sistema de Phantom Power, ele não é muito disseminado em BH ainda, não, né? É bastante usado, sim. A maioria das mesas ela vai ter uma chavinha de liga e desliga desse sistema. É uma tecnologia que já existe há um certo tempo. E as mesas mais simples ou menos profissionais não vão ter, mas a maioria das mesas e dos sistemas profissionais vão ter esse tipo de alimentação já para o microfone, sim. Diga. Valeu. E ele vai ter esse microfone, como ele também vai ter aquela camada muito fininha de metal nessa cápsula, ele vai ter uma resistência mecânica menor. É mais fácil, se o microfone condensador cair no chão, é muito mais fácil dele estragar, ou porque rompe essa camadinha de metal, ou porque deforma de alguma forma, né? Ele pode amassar e aí isso estraga o microfone ou algum componente eletrônico. Os microfones condensadores geralmente são bem mais sensíveis do que os dinâmicos. Inclusive nas montagens, né, nos palcos, quando acaba o show, a primeira coisa que o técnico vai fazer é recolher os microfones condensadores para não esbarrão, ninguém derrubar. Depois ele vai recolher os outros microfones. É uma questão de controle, né, porque o microfone costuma ser mais caro e mais fácil de sumir. E aí depois ele continua desmontando e guardando as outras coisas. Ô Vinícius, Oi. Essa alimentação aí do Phantom, ela interfere no dinâmico também? Qualidade do som que está indo? Por exemplo, se o Phantom está ligado e você não tem um condensador na mesa, você só tem microfone dinâmico. Aí isso interfere na qualidade do áudio? Tipo assim, vai dar algum ruído a mais, uma coisa assim? Ou
Depende do microfone. Uns microfones mais simples, que é só um fiozinho ligado mesmo no microfone e vai direto para a cápsula, a gente vai mandar 48 volts para um enrolamento de fio muito fininho ali. Isso pode inclusive queimar o microfone, se for um microfone muito simples. Os microfones mais profissionais, eles costumam ter um transformadorzinho dentro do corpo do microfone para filtrar esses 48 volts para não deixar chegar na cápsula do microfone. Então, para um microfone dinâmico mais profissional não vai fazer diferença nenhuma, mas para um microfone mais simples pode inclusive queimar. Por isso que a maioria das mesas tem como ligar e desligar essa alimentação, esse Phantom Power. Algumas mesas vai ser para blocos de canais, vai desligar de 4 em 4, de 8 em 8, ou as mesas mais profissionais você liga e desliga individualmente por canal. Aqui é um exemplo, né, uma ilustração do comportamento de dois microfones, um condensador e um dinâmico, captando o mesmo sinal. O microfone condensador, que é esse aqui de cima, como é uma membrana muito fininha, que não tem um peso muito grande, ele vai conseguir movimentar. Parece que o Edson levantou a mão. Pode falar, Edson. Nem te vi chegando. Boa noite. Eu não sei se foi só para mim, o seu microfone ficou bem baixo, mas eu consegui entender. O Não, eu não Edson, entendi nada. ele perguntou se o microfone condensador, como ele tem uma sensibilidade maior, se ele é melhor para captar sons com uma ambiência maior. Se eu posso colocar o microfone mais longe, pegando o som do palco inteiro, por exemplo. Sim, como o microfone dinâmico, ele tem uma massa maior, esse sistema todo, essa membrana, essa bobina, ele não vai conseguir captar sons muito sensíveis, né? Muito, com uma intensidade pequena, geralmente de uma fonte sonora mais longe. Então ele consegue, inclusive, isolar um pouco mais o som. Se eu estiver falando com um microfone dinâmico, um som que acontecer mais longe, ele vai filtrar, entre aspas, né? Ele vai ter mais dificuldade de captar esse som distante. Então a minha voz fica um pouco mais limpa se eu estiver num lugar ruidoso. Um microfone condensador, como ele é muito sensível, ele vai pegar minha voz, vai pegar o som dessa ambiência do espaço, tudo que estiver acontecendo. Quanto mais sensível o microfone, mais ele vai conseguir pegar outros sons mais sutis que estiverem acontecendo no espaço. Inclusive, para fazer a captação de palco de um espetáculo que não tem, desculpa, que não tem como colocar, eu esqueci minha água hoje. Para fazer a captação do palco inteiro, se eu não tiver como colocar um microfone lapela para cada ator, e eu precisar colocar microfones mais distantes, pegando todo o som que é gerado no palco, é interessante a gente usar microfone condensador, porque ele vai conseguir pegar os sons, né, mais distantes. E eu tenho até um exemplo aqui de microfone que eu vou mostrar depois, que ele tem essa finalidade, que é um microfone que ele foi projetado para coral, mas que a gente usa para teatro também, que ele é um cabo muito fininho, de 10 metros de comprimento, que separa a cápsula, né, que é onde fica essas plaquinhas, essa membrana do microfone condensador, e esse amplificador, esse circuito eletrônico, que geralmente fica tudo junto no microfone, ele fica separado por um cabo de 10 metros, que eu posso pendurar esse cabo. Eu vou até mostrar então. Ele é isso aqui só. Aqui fica a cápsula, dependendo do ângulo dá até para ver brilhando um pouquinho. Essa parte mais prateada aqui no meio é a membrana dele mesmo, né, da metálica desse microfone. E aí tem o cabo. E aí tem um cabo de 10 metros de comprimento, que é para ficar bem
bem escondido mesmo, né? O público vai ter bastante dificuldade de conseguir ver isso aqui. Ele só vê um cabinho fininho. Isso não interfere esteticamente na apresentação. E aí, lá em cima, pendurado na vara, fica esse pré-amplificador, que é um amplificadorzinho que vai pegar esse Phantom Power, essa entrada aqui, essa energia que chega nele, vai polarizar, vai alimentar a cápsula do microfone, e o sinal elétrico que é gerado na cápsula aqui, ele amplifica para mandar para a mesa de som, porque é um sinal muito pequeno, ele pode sofrer interferência mais facilmente. Então esse aqui é um microfone para coral que a gente costuma usar, e ele é condensador. Ele precisa de alimentação. Se a gente não liga o Phantom Power na mesa, não sai som nenhum. Fica em silêncio, porque ele precisa dessa polarização, né, para funcionar. Eu não entendi muito bem porque a distância entre um componente e outro, assim, você podia explicar, por favor? Sim, geralmente, deixa eu já mostrar o outro microfone. Esse aqui é um outro microfone condensador que eu tenho, e que ele tem esse formato normal para palco, né? Mas ele é um microfone bem sensível. E ele vai ter aqui a cápsula dele, que é bem maior do que o outro, né? Ele também não sei se vai dar para ver, mas ele tem aqui uma gradezinha de proteção, e lá dentro ele tem a membrana também, que é uma plaquinha metálica muito fina. Daqui ele já vem para o amplificador, para o circuito que está aqui dentro do corpo do microfone. Eu poderia muito bem pendurar esse microfone e com cabo na vara, num teatro, e usar ele para fazer a captação. Só que isso tudo ia ficar aparecendo. Isso aqui esteticamente acaba interferindo, né? Porque um microfone só não vai pegar o palco todo, a gente vai precisar de uns 4 ou 6. E aí isso começa a interferir esteticamente. Esse microfone aqui especificamente, ele tem esse cabo de 10 metros só para que eu possa pendurar ele a uma altura bem grande, ele possa ficar pendurado lá na vara, e essa parte aqui do microfone não apareça. E aí ele é um cabo bem fininho também, a estrutura dele é toda bem fininha para ser bem discreta. E esse comprimento é só para poder sumir mesmo, né? Quando pendurar ele na vara, ele consegue chegar até uns 3, 4 metros de altura, e o resto do microfone fica escondido. É só mais por uma questão estética mesmo. Solução estética. Beleza. Deixa eu aproveitar e já mostrar os microfones dinâmicos. Esse aqui é um microfone dinâmico bem simples. Não tem nada, ele é só a cápsula também. Aqui dá pra ver o fiozinho que sai da bobina aqui dentro. Ele tem alguns furos e uma membrana de plástico lá dentro. E aí vai ter esse enrolamento de fio ali dentro, que sai daqui. E daqui ele não tem amplificação nenhuma, é só um fiozinho que já está ligado aqui. Esse microfone, se eu ligar ele numa mesa de som e ela tiver com o Phantom Power ligado, possivelmente vai queimar a cápsula desse microfone, porque ele não tem nenhum tipo de proteção. Então tem que tomar esse cuidado, né, em algumas situações. Esse microfone aqui, que é um SM58, que é um microfone que é muito usado para voz, em shows, é um dos mais conhecidos. Ele tem aqui também essa membrana, que está aqui dentro. Acho que se eu iluminar um pouquinho mais vai dar para ver. Não sei. Ele tem essa membrana, né, plástica aqui dentro, um enrolamento de fio do mesmo jeito. Ele é um microfone um pouco melhor, ele vai ter um som melhor. E aqui na parte de trás, não vai dar para ver porque ele está todo colado lá dentro, ele tem um circuitinho que é para fazer essa filtragem desse Phantom Power que possa, em alguma situação, vir por um microfone. Então, esse aqui é um microfone melhor. Vinícius, o microfone tem reparo também? Existem algumas possibilidades de troca, não é algo tão comum existir cápsula para vender, não é algo que o fabricante já disponibiliza, né, para
para troca, mas é possível conseguir encontrar no mercado. Talvez de outros microfones, né? Ou algum kit que a pessoa compre direto no fabricante. Mas como o microfone, o importante dele é a cápsula, quando queima a cápsula, meio que o microfone acaba, né? Que é diferente do alto-falante que quando queima a bobina, o próprio fabricante já prevê que isso pode acontecer e já vende os reparos com mais facilidade. E se for um microfone condensador, como ele costuma ser mais específico, né? Tem uma engenharia maior para construir esse microfone, aí a chance de ter algum tipo de peça de reposição é mais difícil ainda. Nesse exemplo aqui, ele mostra a mesma onda sonora sendo captada por um microfone dinâmico e um microfone condensador. O microfone condensador ele vai conseguir responder mais facilmente a esse estímulo, né, essa intensidade dessa onda sonora que chega, porque ele tem uma membrana que é mais fina, tem menos massa, então ele vai ter menos... fugiu a palavra agora? Ele vai ter uma inércia menor. Não, uma inércia menor. Que é da física também, né? Quanto mais massa a gente tem em algum objeto, mais difícil é tirar esse objeto do repouso. Então, o microfone dinâmico, esse de baixo aqui, como ele tem uma membrana mais grossa, tem um enrolamento de fio ali dentro, isso tudo tem mais peso, né? Claro que são medidas bem pequenas, mas ele vai ter um peso maior, esses componentes. Então, para uma vibração do ar conseguir gerar um movimento nessa estrutura, demora mais e precisa de mais energia. Então, o microfone condensador responde mais facilmente e vai ter uma resposta mais fiel à intensidade, né? Essa energia sonora, essa vibração. E o microfone dinâmico vai demorar mais para conseguir responder. Claro que no uso a gente não vai ver uma diferença tão grande assim entre uma voz sendo gravada com microfone dinâmico e microfone condensador, mas isso vai acontecer mais facilmente, a gente vai perceber com mais facilidade para frequências mais altas, que são frequências que vão oscilar muito rápido, frequências que têm menos energia. Então, quando a onda sonora chega com uma frequência muito alta, até essa intensidade de energia criar um movimento nesse microfone, o sinal dessa oscilação já mudou, né? Porque o microfone está indo e o ar já está meio que voltando, né? Então ele vai ter uma inércia maior, vai gerar uma onda sonora um pouco menos fiel a essa vibração do ar do que um microfone condensador, que por ter uma membrana mais fina e ter que movimentar uma estrutura menor, ele consegue reproduzir com mais fidelidade. Por isso que o microfone condensador ele é mais sensível, né? Ele tem uma intensidade de energia menor do ar, consegue gerar uma vibração nele ali com mais facilidade. Mas aí, faça isso que você falou, por exemplo, tem um protocolo em um estúdio, por exemplo, que usa condensador, que usa dinâmico. Ou dá para poder mesclar assim, numa composição, numa produção. Geralmente, dependendo do que a gente está microfonando, tem alguns microfones que já são meio que... já foi meio que escolhido qual microfone vai ser usado para cada coisa, ou o próprio fabricante já produz o microfone pensando na fonte sonora. Então, na verdade, na teoria, a gente pode pegar qualquer microfone e usar para microfonar qualquer coisa. Mas alguns microfones vão ser escolhidos geralmente para cada função de acordo com a característica dele. Para microfonar uma caixa de bateria, por exemplo, que tem uma intensidade sonora muito grande e é um pico de energia muito rápido, vai ser usado um microfone dinâmico, justamente pela quantidade de energia que gera. Como o microfone condensador ele é projetado para captar sons muito mais sutis, muito mais com menos intensidade, um microfone condensador colocado perto da pele de uma caixa de bateria ia saturar com muito mais facilidade. Então, usa um microfone
mais robusto, que vai conseguir captar, talvez não com os mesmos detalhes, a mesma riqueza de detalhe que o microfone condensador, mas que vai conseguir captar muito melhor esse som pela intensidade, pela característica desse som. Até porque na bateria a gente tem muitas peças, muitos tambores próximos uns dos outros. Então se eu bato num tom, por exemplo, e tiver um microfone condensador ligado na caixa, esse microfone vai captar tudo, né? Todos os instrumentos, todas as peças da bateria, isso vai virar uma bagunça. Então, o microfone dinâmico permite colocar o microfone muito perto da pele e aí ele vai captar só aquele tambor e consegue ter um isolamento melhor de cada peça na hora de colocar, mandar o som para a mesa. Mas se nessa gravação dessa bateria a gente quiser colocar um microfone por cima, que a gente chama de overall, são microfones que ficam por cima mesmo para captar a bateria inteira, esse microfone de cima ele vai ser condensador, porque ele precisa captar um som numa área maior, né, e pegar todos os instrumentos ali. Então, para essa finalidade vai ser um microfone condensador, ou então para os pratos, se eu tiver um microfone para cada prato, ele também vai ser condensador, porque é um som agudo. Pode falar. Então, eu tenho até um kit de microfone de bateria aqui, que ele vem com 2 condensadores para os pratos, né? E o resto é dinâmico. Inclusive o do Boomber, que é um meio gordinho, assim. Só que a captação de grave na gravação, por exemplo, a captação de grave nesse gordinho não é tão fidedigna, mesmo que eu coloque ganho ali e tal, a ponto de não saturar, né, o áudio, do que os condensadores. Aí eu fiquei muito intrigado nisso, porque o condensador ele é fininho, né? Ele é uma fita. Eu posso até pegar aqui para você fragar. Aqui. E aí, tipo assim, ele a princípio, assim, ao meu ver, né? Como a onda, por exemplo, quando eu vou gravar um surdo, a onda é bem gordinha, né? É uma onda maior. E aí, ele é fininho aqui, ó. Tá dando pra ver? Eu não tô me vendo aqui. Deixa eu mexer aqui pra eu ver. Aí, ó. Aqui, ó, como é que ele é. Uhum. Aí ele... E ele capta... Peraí, só um pouco. É um SKP. Pro lado. Desliza pro lado do seu lado eu esquerdo. acho que o Vinícius está compartilhando a tela e eu não consigo virar para os participantes. Pronto. Obrigado. Conseguiu? Eu ainda não consigo. Desliza pro seu lado esquerdo. Agora apareceu. Eu acho que você está falando aí, agora apareceu. Beleza. Esse é um... É um condensador. Uhum. Tá até escrito aqui. Condenser. Microfone total. Aí que, olha só, ele é fininho, tá vendo? Uhum. E aí o de grave, o que teoricamente seria de grave, não, o do bumbo, olha, ele é gordão, ó. E aí quando eu vou fazer a gravação, esse aqui não responde com grave igual esse responde. Eu não consegui entender por quê. E aí, inclusive, eu consegui, quando eu vou gravar o surdo, como esse aqui é condensador, a batida, né, na hora que tem um impacto na pele, esse que capta um impacto muito alto, ele dá um estampido, né? Ele chega a dar um estampidozinho, assim, apesar dele conseguir captar melhor o grave, né? Aí eu uso um negócio que é um alto-falante transformado em microfone. Que eu falei na primeira aula. Exatamente. Transdutor. Exatamente. Quer ver? Foi um amigo meu que fez para mim. Eu achei sensacional. Que é um alto-falante antigo. Olha só, ele tem até uma outra pelinha aqui. Olha. Uhum. E aí eu coloco ele debaixo do surdo e ele foi e colocou esse conector P10, né? E aí ele capta um grave delicioso, assim, quando é para surdo, assim. Aí eu fiquei, como é que fala? Fiquei intrigado com esse negócio do condensador captar mais grave do que o outro, mas aí eu resolvi o problema com isso aqui. Mas aí
Você basicamente transformou esse alto-falante num microfone. Você só inverteu a É isso. polaridade ali e a recepção ficou coisa. É isso. Eu vou pegar um outro microfone para explicar melhor isso. Esse aqui é aquele microfone que eu falei, que é um microfone para medição, né? Que ele vai captar todos os sons com a mesma intensidade. E ele também é um microfone condensador e ele tem uma cápsula muito pequenininha. Se eu for usar ele para captar um som de um surdo, por exemplo, ele não vai ter um som tão legal, tão interessante, porque a onda sonora do grave, né, é muito grande e a cápsula é muito pequena. Então a chance da onda sonora conseguir contornar esse microfone aqui e conseguir acessar os dois lados da membrana é maior. Então ele talvez não vai captar tão bem assim essas frequências. Vinícius, Quanto maior... eu não entendo desde já, porque você falou que ele consegue captar sons meio que em 360, né? E Sim. em que ele tem uma membrana que é plana ali. Como é que funciona essa mágica, então? É tipo um reverso da propagação de ondas, assim? Não, é porque na verdade o microfone ele vai vai ter uma medida pequena, né? Seja essa cápsula aqui que é muito pequenininha, ou essa aqui que é um pouco maior, a maior parte das ondas sonoras vai conseguir contornar. Então, mesmo que o som esteja vindo daqui, esse som vai contornar a cápsula e vai conseguir fazer ela vibrar, porque a gente tem uma superfície aqui muito pequena em comparação com o tamanho da onda. A maioria dos microfones, para ondas muito agudas, ele vai ter uma perda. Mesmo esse aqui não vai ser 100% a captação dele em todas as direções. Se for uma onda muito aguda, ele não vai conseguir contornar aqui tão facilmente. Mas as outras frequências conseguem normalmente. Então, mesmo que ele esteja virado para o outro lado, a onda dá a volta e consegue chegar nele. Tem uma relação direta entre as frequências que conseguem atingir esse microfone e fazer a membrana vibrar e o tamanho dessa cápsula. Essa cápsula muito pequenininha, ondas mais graves não vão ser tão bem captadas. Então, esse microfone, eu estou mostrando aqui microfones condensadores, mas o dinâmico vai ter o mesmo funcionamento. Como o microfone para o bumbo ele precisa captar frequências muito graves, ele costuma ter uma membrana grande também para conseguir captar essas frequências mais graves com mais facilidade. Porque uma membrana maior, a gente tem uma área maior, ele consegue pegar mais energia da onda sonora do que uma cápsula pequenininha que tem uma área pequenininha, né? Ele vai pegar um pouquinho só da energia ali. Por isso que para o agudo é suficiente, mas para uma frequência mais grave é mais difícil. Talvez, nesse caso específico desse microfone, ele pode estar com algum problema, ou é alguma característica dele mesmo e ele não está respondendo tão bem às frequências mais graves. Tem que ver a especificação dele, ver como é que é. Você Esse fala alto-falante o gráfico? na documentação técnica mesmo dele, ver até qual frequência ele reproduz. Aqui. Talvez tenha. Vou achar aqui. Pode falar, desculpa, te cortei. O alto-falante, ele vai ter esse som mais encorpado, mais bonito, porque o surdo, ele vai conseguir gerar uma quantidade de energia muito grande, né? Ele é um instrumento com volume, uma intensidade sonora muito grande. Então, mesmo que o alto-falante tenha um cone, né? Uma membrana ali muito grande e pesada, com um enrolamento de fio pesado também, o surdo vai ter energia suficiente para fazer esse cone desse alto-falante vibrar. Então, talvez por isso ele dê um som mais aveludado também. Ele não vai pegar tanto frequências agudas, provavelmente quase não pega. E as frequências graves, mesmo que ele ainda ele pegue essa energia do ar, ele também vai ter esse movimento um pouco atrasado, porque ele vai ter uma inércia maior para conseguir se movimentar. Então, isso a gente vai ouvir depois como um som mais aveludado, que é interessante também. No caso desse microfone condensador para pegar mais frequências do que o microfone de bumbo, é porque é um microfone mais sensível, ele vai conseguir pegar mais facilmente as frequências todas,
só que ele é um microfone sensível. Então, essa dinâmica, né, esse ataque do surdo vai saturar o microfone. Então, talvez, se criar algum anteparo que impeça, que filtre um pouco das frequências agudas, talvez ajude, que pode ser uma capa de espuma ou um tecido, alguma coisa na frente da cápsula, porque daí as frequências mais agudas vão diminuir a intensidade. Talvez funcione também. Essa espuminha ajuda. Mas esse microfone aí, no caso, o Shadinho ele coloca dentro do surdo. Ou Não. embaixo, tem que ser perto. Né? Aquele do alto-falante eu coloco embaixo. Porque eu também não consegui ajustar um pedestal para segurar ele em cima e tal. E embaixo ele encaixa assim numa angulação boa, que eu posso calçar ele com uma espuma para não vibrar, né? Também, porque o som do surdo vibra tudo, assim. Aí, se vibrar o microfone, sai aquele vibradão, né? Aí eu coloco uma espuma por baixo e coloco ele debaixo do surdo. Se fosse Aí, colocar ele dentro, você ia ter que preocupar também com aquela pressão negativa ali, que estava gerando o som, sairia distorcido também, imagina, né? Não, até para onde que... funcionaria. Alguns bateristas que gostam de usar alto-falante como microfone, eles dão um jeito de pendurar e manter um alto-falante preso dentro do bumbo. Mas o bumbo não tem uma saída de ar? Alguns sim, Isso. geralmente colocam essa Tá. saída para diminuir um pouco a reverberação da pele de resposta. Saquei. E também para conseguir colocar o microfone nessa abertura. Entendi. Mas mesmo Quando aberto ou fechado, a massa de ar ali dentro microfone do ele fica bumbo vai dentro. fazer vibrar. Oi? Entendi. O microfone fica dentro do instrumento? Assim? No bumbo geralmente fica colocado dentro. Pode ser colocado na pele de resposta também, mas como ele vai ter duas peles, quando o pedal do bumbo bate nessa pele aqui, ele gera um som mais agudo, né? O kick do bumbo, que é um tec, que é interessante captar. E quando o bumbo tem essa pele de trás toda fechada, a gente pega só a vibração da pele de resposta, que é um pouco atrasada, um pouco mais aveludada, mas não tem esse ataque, fica um som um pouco mais difuso, não fica tão definido cada toque do bumbo. Então, a maioria das vezes usa uma pele cortada, coloca o microfone ali dentro mesmo, com uma espuma, alguma coisa. Mas também dá para captar por fora. Ou então, você falando isso aí, eu nunca tive a curiosidade de abrir o microfone, né? Desse kit aqui. E aí eu abri o que eles falam que é direcionado pra caixa, né? Pelo formatinho dele assim e tal. Aí tem a cápsula, belezura. Só que na hora que eu abri o do bumbo, parece que o que muda é só aquele sistema que você mostrou lá dentro, que a cápsula é igualzinha lá. É do mesmo tamanho. Olha lá. Deixa eu colocar você em destaque aqui. Se a cápsula é a mesma, ele capta o mesmo som, ele tá só me Foi enganando mesmo. enganação. Enganação total aqui. Viu um negócio desse tamanho pra chegar aqui. Tadã! Caixinha de surpresa. Pode ser que tenha alguma construção física ali um pouco diferente, mas talvez por isso, por não ter uma cápsula maior, né, um diâmetro maior, ele não vai conseguir captar muito mais grave. Agora eu tô procurando aqui o negócio de resposta de frequência, aí daqui a pouco eu interfiro aí de novo aí. Tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Existe também outro microfone que é um microfone muito mais barato e usado para celular, telefone e aplicações que não precisam de um microfone muito sensível, que é um microfone de eletreto, que ele tem carvão dentro dele, umas células, né, uma poeirinha de carvão mesmo, uma membrana, um diafragma de plástico e dois eletrodos nas pontas. Porque o carvão, quando ele é pressionado, ele gera uma quantidadezinha pequena de energia. Então, é um microfone muito mais fácil, muito mais barato, fácil de fazer, uma versão pequenininha dele, porque é só uma quantidade de carvão e uma membranazinha. Só que ele não vai ter um som com uma qualidade tão grande, né? Ele vai ter um som mais médio, né? Não pega tanto agudo, não pega tanta grave, mas que também tem bastante uso por aí.
É aí que você falou que eles cortam as frequências mais graves e mais agudas? Além de ter um microfone que já não vai captar muito grave e muito agudo, eles também filtram essas frequências para ter menos informação para transmitir de um lugar para o outro. Então essa voz de telefone que a gente está acostumado foi feita de propósito. Uhum. Então também tem um processo ali técnico, tecnológico. Não é só a limitação da estrutura ali do cartão. Sim. Tanto que se a gente gravar um som com o nosso celular, com um gravador de voz do próprio celular, ou mandar um áudio pelo WhatsApp, por exemplo, esse áudio do WhatsApp vai ter uma qualidade bem inferior, porque ele vai ter umas compressões do áudio e ele também vai filtrar várias frequências para diminuir o tamanho desse arquivo de áudio para mandar para outra pessoa. Então também tem diferença, mesmo o mesmo microfone vai ter uma diferença de qualidade de áudio. Na minha experiência, é anasalada. Sim, também. Existe um outro tipo de captador que é o captador piezoelétrico, que é uma pastilha, de um lado ela é uma pastilha de cobre, uma plaquinha de cobre, e um pedaço de uma plaquinha de cerâmica por cima, que essa plaquinha cerâmica, quando ela é pressionada, ela também gera energia elétrica. Então, se eu coloco essa pastilha cerâmica num violão, a vibração do corpo do violão vai fazer uma pressão nessa pastilha e vai gerar um sinal elétrico. E o contrário também acontece. Se eu jogar energia elétrica nessa pastilha, ou ela expande ou ela contrai, dependendo da intensidade. E também vai ter esse funcionamento no sentido contrário. A maioria dessas sirenes de alarme residencial, tem uma pastilha piezoelétrica ali dentro. Ela vai conseguir gerar energia com frequências mais altas, porque ela é uma pastilha, né? Então ela não vai conseguir deformar tanto assim, senão ela quebra. E ela é bem rígida, mas para vibrar o suficiente para gerar um sinal mais agudo, ela consegue. Então tem uma pastilha e uma espécie de conezinho mesmo, né? Nessas sirenes de alarme residencial. E aí quando manda energia para ela, ela gera esse sinal que geralmente é de 120 dB, consegue gerar um sinal bem alto. Mas que eu já fiz inclusive de pegar essa mesma pastilha, desmontar a sirene e colocar grudado em alguma superfície, a gente consegue colher também um sinal elétrico dali que vai funcionar como um microfone de superfície. Ele não vai captar tanto o som da voz, mas se eu movimento, né, vibro essa superfície, ele capta essa vibração. Que pode ser um violão, ou pode ser também, o que eu usei, essa pastilha foi num espetáculo do Grupo Galpão, que eles usavam uma folha, uma placa grande de zinco, uma folha de zinco grande, para vibrar, para gerar um som de trovão. E aí tinha duas possibilidades, ou eu colocava um microfone captando essa vibração, e aí ia pegar a vibração dessa folha e também o som ambiente, ou o que eu fiz foi pegar na parte mais de cima, pregar uma pastilha dessa, e só quando eu vibrava essa folha de zinco, ele captava essa vibração e mandava para a mesa de som. E aí eu tinha esse som desse trovão bem isolado do resto dos sons do ambiente. Ainda economizou um microfone. Sim. E uma pastilha dessa, um captador, se for comprar um captador desse, vai ser uns 30, 40 reais. Uma pastilha que é exatamente o mesmo componente. Numa loja de eletrônica custa 20 centavos, 30 centavos. E funciona do mesmo jeito. Tem vários tamanhos também de pastilha. Que é o captador Mas, elétrico. Oi. Diga. não, você continua falando de microfones, né? Eu fiquei curioso que você está, basicamente, falando de tecnologias muito parecidas com a dos alto-falantes, né? Aí eu queria ver se tem algo parecido com o driver, por exemplo. É tudo mais ou menos muito parecido, né? O microfone dinâmico funciona do mesmo jeito que o alto-falante, que funciona do mesmo jeito que o driver, só que a forma, né, o tamanho dele, o tipo de membrana é que vai variando dependendo da aplicação. Se eu preciso captar uma vibração do ar, eu vou precisar de uma membrana muito fininha, de um enrolamento de fio fininho.
Se eu quero gerar uma energia, uma onda sonora com uma intensidade muito grande, com muito grave, eu vou ter um papelão, né, um cone de alto-falante maior, com enrolamento de fio maior também para conseguir passar mais energia para gerar essa vibração toda. Se eu quero gerar uma frequência mais aguda, eu não preciso que esse alto-falante faça um movimento tão extenso, né? A excursão dele não precisa ser tão grande, mas ele precisa vibrar muito rápido. Então eu vou fazendo no formato de um driver, mas a forma de funcionamento deles são todas a mesma. O microfone condensador, que tem um funcionamento um pouco diferente, que não tem nenhum microfone, nenhum alto-falante que tenha um funcionamento parecido, mas o captador piezoelétrico, por exemplo, o microfone de superfície, também é um funcionamento parecido, né? A ida e a volta deles, os transdutores têm aplicação prática nos dois sentidos. Uhum. Tem inclusive uns alto-falantes criados, não tem tanta aplicação assim, que teve uma época que tinha um brinde, eu acho que era da Guaraná Antártica, que era uma espécie de caixinha com um piso elétrico ali dentro que você ligava no celular, e quando você encostava essa caixinha numa superfície, fazia essa superfície vibrar, e aí a gente conseguia ouvir o som, que é um alto-falante de superfície. Então a gente tem um microfone de superfície e com o mesmo princípio a gente tem um alto-falante de superfície. E dependendo do material, você encosta numa parede, vai conseguir vibrar pouco, né, essa superfície, então vai gerar um sinal mais baixo. Se eu coloco numa mesa de madeira, essa mesa vai vibrar de uma forma, então vai gerar uma característica de som específica. Se eu coloco no vidro da janela, vai fazer esse vidro vibrar também, mas vai ter uma característica diferente. E aí cada material vibrando vai gerar um timbre diferente dessa reprodução desse som dessa caixinha. Então também tem essa aplicação. Os microfones, eles vão ter padrões de captação de som diferentes. Se eu tenho só uma membrana e essa estrutura do microfone, qualquer som que vier de qualquer direção, a maioria deles, né, tirando sons muito agudos, eles vão conseguir contornar esse obstáculo, por aquele princípio que a gente viu lá, né, da física. O som consegue contornar esse obstáculo e fazer essa membrana vibrar. Mas em algumas situações não é interessante que os microfones captem todos os ruídos. Se eu tenho a voz de um músico no palco, por exemplo, vai ter muito ruído da plateia no show, e é interessante que a gente consiga filtrar esse ruído da parte de trás do microfone. Então eles inventaram microfones com técnicas diferentes para conseguir isolar parte do som desse microfone e sempre ter o som mais limpo na frente desse microfone. Então o microfone omnidirecional vai ser esse microfone que não tem nenhuma dessas técnicas, ele vai captar todo o som de todas as direções. A gente tem o microfone cardioide, que é esse microfone que consegue cancelar totalmente o som que sai a 180 graus, né, na parte de trás do microfone aqui. E ele vai conseguir fazer isso através do princípio de cancelamento mesmo do áudio. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu não estou vendo minha câmera, mas esse microfone ele tem a cápsula dele aqui, né, com essa membrana, e atrás eles têm esse tanto de furinho, esse tanto de abertura aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Esses furinhos, eles são calculados de forma... Opa, derrubei aqui. Eles são calculados de uma forma que a onda sonora que vem pela frente do microfone vai conseguir atingir a cápsula, vai fazer ela vibrar normalmente. Se o som vier pela lateral aqui, ele vai conseguir também vibrar, né? Vai contornar aqui, vai conseguir captar o som. Mas o som que vier por trás, ele vai entrar por esse furinho, e aí, pela distância aqui, como é uma distância pequena, o som vai entrar pelo furinho e vai contornar a cápsula ao mesmo tempo. Então eu vou ter o som empurrando a cápsula por dentro do microfone e a mesma onda sonora dando a volta e empurrando por fora. Então, como são energias muito próximas, né? Essa cápsula, esse som que vem por trás aqui, vai manter a cápsula
parada, porque tem pressão dos dois lados. O som que vem pela frente vai ser captado direto, e aqui essa interferência gera esse cancelamento do som que vem na parte de trás. Não é só esse som, né? À medida que a gente vai enviando o áudio por ângulos diferentes aqui, vai mudando esse cancelamento, a quantidade de som que cancela, e na frente todo som que vem vai gerar essa energia elétrica. Então ele tem essa função. Oi. Eu meio que eu entendi que o som vai entrando e vai se anulando. É mais ou menos isso? É aquele efeito reverso lá da sirene de hospital que vai expandindo, ele vai se anulando. Seria isso? Não, na verdade, a fonte sonora ela vai estar mandando o áudio aqui, né, em todas as direções, vai chegar no microfone. Esses furinhos eles são projetados de uma forma que o som que estiver vindo por aqui, ele vai vir à frente de onda aqui, vai entrar no microfone e logo ele já vai conseguir contornar a frente aqui do microfone também. E a onda sonora que está vindo e empurrando a membrana para frente aqui, para fora do microfone, também vai conseguir contornar e empurrar a cápsula para dentro, essa membrana para dentro. Então a gente tem uma anulação, né, dessas duas forças, um empurrando para fora e outro para dentro. Não gera vibração dessa membrana. Já o som que vem pela frente aqui, ele é projetado para não ter esse cancelamento, ele vai conseguir fazer a membrana vibrar normalmente. Isso acontece, inclusive, se o microfone estiver fechado, né? A gente tem esse globo aqui de metal só para proteger mesmo. E esse cancelamento é muito importante para o timbre, para o som do microfone. Se alguém vai cantar no microfone e pega com a mão toda fechada aqui, ele está impedindo o microfone de fazer esse cancelamento, porque não tem som entrando por trás do microfone e vai ter só o som da frente. Então, o problema não é colocar a mão no globo, é colocar a mão no escurinho. Só que no globo aqui, como o som está passando por trás aqui, se eu fecho aqui, eu estou impedindo o som de entrar da mesma forma. Então ele só vai entrar som na frente. A gente não vai ter esse cancelamento que é necessário para o microfone, né, para ele conseguir isolar. E o microfone vira um microfone omnidirecional, ele começa a captar todos os sons. E isso, inclusive, pode gerar algum tipo de microfonia, porque se eu estou falando aqui, e o sistema foi todo projetado, foi todo calculado, né, montado e equalizado para que a gente aproveite esse cancelamento do microfone e o monitor, a caixa de som que está embaixo aqui, para o músico se ouvir, vai ter o som dela cancelado. Quando o músico coloca a mão aqui, esse microfone vira um microfone omnidirecional e ele passa a captar o som da caixa que está próxima a ele aqui, com volume geralmente mais alto. Isso gera uma microfonia, porque o som vai ser captado pelo microfone, vai para a mesa de som, volta para a caixa, que vai ser reproduzido de novo, entra de novo no microfone, e esse som passa a ser repetido e ser amplificado várias vezes. E essa amplificação do mesmo som de forma repetida é o que a gente entende como microfonia, o som que a gente ouve de microfonia. E isso vai crescendo exponencialmente, porque se eu tenho uma intensidade pequena, essa intensidade vai ser amplificada pela caixa, entra maior, passa pelo sistema todo de som maior, é amplificada de novo pela caixa, entra no microfone de novo, e isso pode inclusive gerar um ruído alto o suficiente para queimar algum elemento de alguma caixa, e é uma coisa bem perigosa, né, no sistema de som, essa realimentação, essa microfonia. Então é importante a gente ter consciência do microfone que a gente está usando, quais que são esses pontos de cancelamento dele na hora de fazer a montagem no palco. Porque vai ter esse microfone que é calculado para cancelar todo o som que vem por trás aqui, mas a gente tem que é esse princípio, o som vem pela frente e ele vai conseguir contornar aqui também, mas ele vai demorar, porque ele vai ter um atraso aqui para passar por aqui e vai... Na verdade, eu vou explicar o outro primeiro. O som que está vindo por esse lado aqui, ele vai passar por dentro do microfone e vai chegar aqui. Só que é calculado esse atraso desse som conseguir passar por tudo isso aqui para que ele consiga atingir
a membrana ao mesmo tempo que a outra onda já está dando a volta. Então, se eu não tenho esse tipo de atraso, o microfone vai chegar aqui primeiro e um pouquinho depois vai chegar aqui. E aí a gente não tem cancelamento. Como tem esse material aqui que vai gerar um caminho ali, que vai gerar um atraso nesse som, o som, quando chega aqui, ele também conseguiu dar a volta por trás aqui ao mesmo tempo, a membrana não vibra e a gente tem um cancelamento desse som de trás. Quando a gente reproduz... Oi. Mas você está falando de um material e está falando de densidade, som, ele percorre mais rápido, né? Quando ele está em maior densidade, por exemplo. Que material é esse? Para poder atrasar o efeito da onda que circunda a atmosfera. É porque não vai ser um material todo denso, vai ser um material bem poroso que vai criar uma espécie de labirinto ali dentro. Então o som vai conseguir contornar esses espaços que tem dentro do material, mas ele vai levar um tempo para passar. Então ele atrasa um pouquinho para chegar na parte de trás aqui e dá tempo da onda conseguir contornar a cápsula aqui também. Quando a gente fala na frente do microfone, o som vai chegar direto na cápsula e esse som que vai contornar vai atrasar mais ainda, porque vai ter o tempo dele contornar a cápsula mais o tempo dele passar por esse labirinto. Então isso impede de ter esse cancelamento, vai ter só a onda mesmo chegando. Por isso que pela frente a gente consegue ouvir normalmente o som, mas o som por trás ele é cancelado por esse atraso. Ok? Ok. Esses microfones dinâmicos e cardioide, na verdade todo microfone cardioide, ele vai ter uma variação de comportamento dependendo da proximidade. Se eu estou falando longe do microfone, que é o que ele foi projetado para funcionar, ele vai funcionar normalmente, vai ter esses cancelamentos, né? O som vai dar a volta e tal, normalmente. Ou se está vindo pela frente, ele vai conseguir captar todo. O microfone cardioide, quanto mais perto eu falar do microfone, mais grave ele vai conseguindo captar da voz. Porque essa onda sonora, pelo comprimento da onda, né, e tempo dele aqui, ele vai conseguir se somar esse som da frente e o som de trás. E aí vai tendo cada vez mais intensidade. E aí um cantor pode usar isso de forma proposital, né? Ele está cantando aqui, se ele quer a voz dele mais encorpada, ele vai chegando mais perto do microfone. Dá para usar esse efeito de proximidade de forma artística, mas que é um princípio mesmo da forma como esse microfone vai conseguir captar esse som que está chegando nessa cápsula. Inclusive isso é desenhado e definido pelo fabricante. Isso aqui é um gráfico de um microfone de verdade. Esse microfone está ligado? Esse aqui não, eu estou usando só o do computador. Inclusive eu vou ligar ele para mostrar isso. Só um segundo. Deixa eu fazer. Esse foi o gráfico mais difícil até agora, Vinícius, minha opinião. Ainda não dá para te ouvir, não. Oi, oi. Alô, alô. Estão me ouvindo? Oi, oi. Chegou? Sim, sim. Regulou o volume. Sim. Vocês estão me ouvindo? Se eu tô falando aqui, Baixo. tá mais... Tá baixo. Oi, oi. Tá me ouvindo? Sim. Melhor? Se eu tô falando lento. aqui a uma certa distância, minha voz está sendo captada normalmente, né? Ele tá nesse gráfico... Deixa eu voltar ao compartilhamento.
Nesse gráfico aqui, talvez já esteja até nesse aqui, tá um pouco mais próximo. Se eu vou aproximando, a minha voz vai ficando mais grave, porque vai pegando mais grave da minha voz e vai tendo esse efeito de proximidade do microfone. O microfone omnidirecional, ele não vai ter essa característica. Independente da distância, ele vai captar o som da mesma forma. Porque isso tem a ver com esses furinhos que tem atrás do microfone e a forma como a onda mais grave vai conseguir contornar e se somar e gerar esse efeito com esse grave que não é natural da minha voz. Ele está ali, mas que está sendo favorecido pelo microfone. Eu vou tirar o globo aqui só um segundo. Mas pode falar. É como você falou, né? Mas também tem um propósito para esse tipo de recepção existir, né? Sim. Eu tirei agora o globo do microfone. Ele vai Tá baixinho. Oi. Agora. Melhor? Sim. Eu tirei o globo do microfone aqui, que é só essa estrutura metálica, né? E estou falando direto no microfone. Se eu tampo esses furinhos na parte de trás, olha o que vai acontecendo com a minha voz. Ela vai mudar a característica dela, né? Eu não estou ouvindo porque o Zoom não volta o áudio para mim, mas a minha voz fica diferente. Aguda. É porque o som grave não está tendo mais dificuldade, né? Porque ele usa esses furinhos também, né? Para ter essa soma dessa onda que está chegando na frente e na parte de trás. E aí, isso aqui faz o microfone ficar com um comportamento mais omnidirecional. Ele vai captando todos os sons. Se eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo ainda normalmente? Como é que está chegando aí? Baixo, abafado. Tá abafado. Se eu faço baixo assim, pouco. o que acontece com a minha voz? Quase nada diferente. Muito parecido com o de todo atrás. Depende da forma dele aqui. Eu acho que eu estou muito perto também. Isso aqui gera uma microfonia. Pode gerar uma microfonia, né? Porque ele está começando a captar mais os sons ambiente ao redor e do que assim que tem esses furinhos estão sendo usados para cancelar e inclusive muda o timbre, né, do microfone. Minha voz fica mais aguda porque ele não foi feito para trabalhar com esses furinhos tampados. Vou fechar de novo. Será que isso aqui cola? Na verdade, eu vou montar um microfone condensador aqui também para vocês ouvirem a diferença de timbre entre eles. Tá abafado, Vinícius. Eu vou montar um microfone condensador aqui também para vocês ouvirem a diferença dos dois. Estão me ouvindo? Baixinho. O volume do Zoom também estava baixo. Agora, estão me ouvindo? Oi. Sim. Oi. Agora tá alto. Deixa eu baixar um pouquinho. Não, tá de boa. Só assustamos, só. Esse é o microfone dinâmico e eu vou aumentar o volume do condensador agora para vocês ouvirem.
Oi, oi. Oi, oi. Som? Alô, alô? Dá uma diferença grande, né? Bem grande. Aí tá alimentando alguma coisa aí, ó. Sim, tá rolando até um. Esse é o ruído do computador. Ah, mas isso Aí esse não agudo, é né? microfonia. Aí parou agora. Parou? Eu não tô ouvindo aqui, eu não sei, mas... Tinha um hammerzinho assim. Ah, Agora ele parou. Completamente, parece até que você tá no vácuo. Não há ruído ambiente, só a sua voz. esse microfone, ele vai ter uma característica diferente desse aqui. Que esse aqui é um microfone dinâmico, né? Ele vai... Não tá saindo. Oi, oi, oi. Não, tá saindo um eco, assim, bem Oi, oi, oi. estranho, mas tá. Aí. Eu acho que eu tenho que ligar um e desligar o outro. Aí, você desligou o ruído, parece que é do computador. Eu baixei o outro microfone. Esse é o microfone Só pra dinâmico. retomar, você tá com um dinâmico que não tem corrente elétrica e é mais, digamos, mais grosseiro. Isso, ele não tem Phantom Power, apesar de que eu precisei ligar na interface, mas ele tem aquele circuitinho de proteção aqui dentro, então não estraga o microfone. Ele tem Phantom Power, então. Não, o microfone não precisa. Tá chegando nele aqui porque eu precisei ligar por causa desse microfone. Ah, entendi. Mas ele não está funcionando com energia elétrica. Não precisa. O próprio microfone tem esse circuitinho aqui dentro que isola essa energia elétrica e manda só o sinal dele. Lá para o outro microfone. Entendi. Sim. É porque nessa interface de áudio que eu estou usando não tem como ligar só um ou só o outro. Então acaba chegando, mas ele não usa. Perfeito. E esse aqui, que é um microfone condensador, mais sensível, vai conseguir captar mais frequências da minha voz. A minha voz vai sair mais cristalina, né? Porque ele pega melhor os agudos também. Mas é um microfone bem mais sensível e precisa de Phantom Power. Você deveria afastar um pouco mais. Depende do uso. Eu posso abaixar um pouco, né, na mesa para poder usar ele um pouco mais perto também, ou eu posso deixar ele mais sensível e falar um pouco mais longe. Aí ficou mais eco sua voz está mais transparente, digamos. Antes estava mais abafado. Parecia que você estava falando bem na frente dele. É porque eu não estou ouvindo o que eu estou falando, eu estou meio perdido aqui. Mas sim. Você não tem retorno. Não, porque eu estou ouvindo só o Zoom. Aí eu não ouço minha voz. Mas esse microfone, inclusive, dependendo, se for usar num show, num palco muito barulhento, com muitos ruídos, muita coisa acontecendo, ele não vai ser muito indicado porque ele vai conseguir captar muitos sons de coisas que estão acontecendo longe. Então, o som que eu vou captar, ele vai ser meio sujo, não vai ter só a voz que eu preciso, vai ter um tanto de outros ruídos. Então, depende muito da aplicação, né, de cada coisa. Se for um show de rock, por exemplo, muito provavelmente o cantor vai estar usando um desse. Mas se for um show de jazz ou algum outro estilo que a intensidade sonora dentro do palco é mais baixa, esse aqui pode ser interessante. E se for, por exemplo, uma tentativa de gravar um som ambiente, uma praça, num parque, numa ferrovia, sei lá, aí eu usaria o dinâmico. Se eu estiver captando um som próximo, com uma intensidade muito grande, o dinâmico pode funcionar, mas se eu estiver querendo captar sons que estão muito distantes ou uma ambiência geral, o condensador vai ser melhor porque ele vai ser mais sensível, né? Ele vai conseguir captar tudo que estiver acontecendo. E se eu quiser captar o barulho do trilho, do trem e também dos pássaros, das árvores, aí eu vou usar os dois. E aí eu vou... Não, esse condensador vai conseguir captar tudo. Se esse som do trilho do trem estiver muito forte,
Talvez eu vou precisar mesclar a distância, afastar um pouquinho do trilho do trem para não saturar a cápsula do microfone e ele também conseguir captar esse som desses pássaros. Ou eu posso colocar assim, esse microfone bem distante para pegar só o som dos pássaros e colocar um dinâmico perto do trilho do trem para captar só o trilho do trem. Vai variando, dependendo da necessidade mesmo. Legal. Deixa eu voltar para o som aqui do Zoom. Pronto. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar como que o som vai ser captado por esse microfone. Esse zero aqui é uma linha que é uma referência do que seria o volume daquele ruído rosa, né, sendo reproduzido. E aí, Vinícius, acho que você parou de compartilhar, acho lá. Gente. Desculpa, agora vai. Tranquilo, aí. Esse zero aqui é a referência, mas que poderia ser outro valor, né? Só uma referência mesmo do que seria um médio, né? A metade ali dessa captação. E aí as frequências, como que ele vai captando cada uma daquelas frequências do ruído rosa sendo reproduzidas, todas com a mesma intensidade. E aí, na hora que esse áudio desse microfone for captado, a gente vai perceber nessa linha preta aqui que ele vai ter uma deficiência um pouco maior de captar sons mais graves. Esse microfone nem vai ser usado abaixo de 50 Hz, porque já quase não pega. Provavelmente esse aqui é um microfone para voz, então nem espera-se captar um som muito grave, né? Porque se eu estou falando no palco e ele começa a captar o som do bumbo, por exemplo, no som da voz, isso começa a virar um problema. Então é bom que seja um microfone projetado para cada tipo de fonte sonora, ou que vai facilitar esse isolamento do som dentro de um lugar que tenha várias fontes sonoras e vários microfones, para a gente ter um som limpo de cada coisa. Mas ele começa aí negativo, ele começa tipo -7, -8, é isso? Na verdade, para cada frequência ele vai captar de um jeito diferente. Essa frequência de 500 Hz aqui, que é uma frequência já média, bem da nossa voz, Travou. Ele vai captar... Oi. Olá, olá. Olá. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sumi aqui. Começando a voltar, tá começando a voltar. Na hora que você ia começar a explicação, travou. Esse gráfico aqui, vocês estão me ouvindo, normal? Tá picando um pouco ainda, meio robótico. Esse gráfico, vocês podem observar pensando por frequência, separadamente. Se a gente observar essa frequência aqui de 500 Hz, por exemplo, esse microfone ele vai conseguir captar uma quantidade X de energia chegando nele. Se a gente colocar uma frequência de 200 Hz chegando nele, ele vai captar já um pouquinho menos, ele vai ter mais dificuldade de conseguir captar essa frequência. A frequência de 50 Hz, por exemplo, ele vai conseguir captar esses -7, -8 dB, talvez, que vai ser uma dificuldade maior ainda de conseguir pegar essa energia do ar e traduzir em energia elétrica. Então, esse gráfico a gente vai olhando por frequência e pensando como que ele vai reagir. Porque a gente não tinha falado de decibel negativo até agora. Daí porque é só uma referência. Esse zero, na verdade, não é uma medida física específica. Não é 0 dB SPL. Ele só usou um valor qualquer, que é a referência, que é um volume que o microfone consegue captar bem. E aí ele vai ter essa deficiência para captar esse som mais grave, que vai ser 7 dB menor do que essa escala de referência, mas não é intensidade sonora em SPL, que é essa medida do decibelímetro.
E não é a lógica, né, de decibéis aplicada ao som, que é aquilo que a gente viu em relação ao espaço, quantidade, a intensidade, né, o metro, etc e tal. É outra escala isso aí, né? É um outro dB. Ele está só criando uma relação entre a facilidade, né, do microfone de conseguir captar uma frequência ou a outra. Então, não necessariamente tem uma relação. E se a gente Uhum. observar, para as frequências mais agudas, ele vai conseguir captar até mais do que aquela referência que a gente tinha aqui no meio. Então ele vai ter um som, só de olhar para esse gráfico aqui, a gente já percebe que esse microfone vai conseguir captar muito bem essa frequência aqui de 5 kHz até uns 2 kHz, que é mais ou menos esse S da nossa voz. O S vai até uns 10, mas ele ainda vai captar os agudos bem. Essa região mais média aqui da nossa voz ele vai captar bem, de uma forma até plana, né? Ele vai conseguir captar de forma igual as frequências, mas as frequências mais graves ele não vai conseguir captar. Até aqui tudo bem? Sim. Esses outros pontilhados aqui é esse efeito de proximidade. Eles fizeram essa linha aqui desse gráfico e falaram, tá, esse aqui é o comportamento normal do microfone com a pessoa falando a uma certa distância. Mas quando a gente aproxima o microfone vai captar mais grave. Então eles criaram outros gráficos para distâncias diferentes. Aqui está faltando informação, mas em algum lugar embaixo aqui deveria estar falando qual que é a distância que o microfone está da fonte sonora para ter esse ganho de grave aqui. Então, se eu vou chegando mais perto, o microfone vai conseguindo captar melhor os graves, inclusive melhor que aquele agudo. Aqui provavelmente a fonte sonora está quase colada mesmo no microfone e captando muito dessas frequências aqui. E de uma forma até artificial, gerando aquele gravezão da voz que na verdade não existe, né? É só uma deficiência do microfone condensador, do microfone cardioide na hora de captar. Tipo, faz algum sentido aqui por ser sempre ao 100 Hz, que a gente, sei lá, começa a escutar a partir de 50? Não, esse gráfico aqui é aleatório. Outro microfone vai ter outro pico, vai ter uma curva aqui diferente. Pode ser que ele não capte muito bem agudos e vai captar Ah, até tá. 20 Hz. Esse 50 aqui é só uma referência para a gente saber onde está cada linha, para poder saber onde que essas outras linhas aqui são, né? Esse aqui é 100, aqui é 150, Entendi. 200. É, é hipotético. É. Existem outros tipos de cancelamento, outras formas de projetar esses furinhos do microfone para ele cancelar de uma forma diferente. Que é esse aqui, por exemplo, que é o supercardioide, para a gente conseguir um cancelamento maior de uma área mais nas laterais. Ele vai conseguir cancelar nesse ângulo, né? Se eu tenho um microfone aqui, o cardioide vai cancelar totalmente o som que vem por trás do microfone. O supercardioide ele vai cancelar totalmente a partir de um ângulo aqui, que nesse caso é mais ou menos 140 graus. E na parte de trás, eles não conseguem fazer o microfone cancelar tudo de 140 até o outro lado. Então ele tem uma bolinha aqui na parte de trás que ele ainda consegue captar um pouquinho do som quando é um microfone supercardioide. O microfone cardioide é só atrás, só o som que vem de trás. O supercardioide cancela os sons que vêm um pouquinho na diagonal aqui nas laterais. Mas fica tudo escondido aí dentro, né? Sim, é só os furinhos aqui, e aí o comportamento dele é que vai ser diferente, né? Se ele vai cancelar atrás ou um pouquinho nas laterais. E existem os microfones super figura de 8 ou bidirecional, é porque tem, na verdade, o cardioide, que cancela totalmente aqui, o supercardioide, que cancela aqui, né, num ângulo um pouquinho mais fechado, e o hipercardioide, que é um pouquinho maior ainda esse ângulo aqui de cancelamento.
E aí, se a gente vai mudando esse ângulo de cancelamento até ficar aqui 180 graus, vira um microfone bidirecional ou figura de 8, porque forma esse 8, né, no gráfico, quando a gente olha. Que são microfones que são usados em estúdios de rádio ou de entrevista, podcast, que o microfone fica parado no meio das duas pessoas e o microfone vai captar bem tanto de um lado quanto do outro. Vai ser um microfone diferente desse, a cápsula, ao invés de ficar apontada para cá, ela fica de lado aqui. E aí o microfone capta dos dois lados dessa cápsula e o som que vem das laterais aqui, ele cancela totalmente, nesse formato. E aqui tudo bem? Sim. Sim. E aqui essa tabela aqui resumindo isso tudo. O microfone omnidirecional, que vai pegar todos os sons. O cardioide, que cancela todo o som que vem de trás aqui, cancelamento 180. O supercardioide está aqui em 126 graus, o ângulo, né, que ele vai cancelar o som. O hipercardioide é um pouco mais ainda aberto, né, esse cancelamento vai estar em 110 graus e vai ter um pouquinho de som captado aqui atrás. E o bidirecional, que cancela totalmente dos dois lados, né, da cápsula. E aí esses microfones, a cápsula é montada ao contrário, em vez de ficar aqui deitada, ela fica de pé, aqui em cima, para captar os dois lados. O microfone também vai ter um comportamento diferente dependendo do ângulo, né, que a gente fala no microfone. Nem vocês falaram, eu estava falando aqui, tinha agudo na minha voz, eu fui virando o microfone e ele foi ficando mais abafado. Então, é medido isso também, coloca lá na câmera na ECOI com o microfone, vai girando o microfone, vendo como que ele se comporta, como é que ele capta todas as frequências. E ele vai ter um comportamento diferente, vai ter frequência que ele vai captar muito bem só na frente e atrás ele vai ter mais dificuldade, porque tem esse tanto de barreira física, né, para ele passar. O som mais grave ele vai conseguir captar melhor em outros ângulos, e aí gera esse gráfico que, nesse caso aqui, essa linha contínua é para 1 kHz, né? Essa frequência média da nossa voz. Esse microfone aqui vai captar bem, independente da posição do microfone. Já para 8 kHz, que é esse pontilhado preto aqui, ele vai ter esse comportamento. Para cada ângulo ele vai ter uma variação, porque são cancelamentos diferentes, né? No microfone, por causa da grade, por causa desses cancelamentos dos furinhos ali do microfone. E aqui ele isola bem o som que vem de trás, para as frequências mais agudas. Esse aqui é um microfone omnidirecional. A gente observa aqui que ele capta as frequências todas, mesmo que o agudo esteja tendo um cancelamento na parte de trás, por causa dessa barreira física mesmo do corpo do microfone, ele está captando bastante do som ao redor. Esse aqui, a gente pode observar que essa frequência de 1 kHz, ela forma esse formato de coração, né? Ele é um cardioide. Ele vai ter esse cancelamento na parte de trás do microfone e vai captar muito bem todas as frequências na frente. Algumas frequências, como esse pontilhado aqui de 8 kHz, ele tem um desenho que lembra até o supercardioide, né? Mas como é uma região de frequência pequena, ele é considerado um microfone cardioide mesmo. Uma observação é que se o cantor está lá no palco e eu vou colocar uma caixa de som na frente dele, e é uma única caixa, é interessante eu escolher um microfone cardioide, porque esse microfone ele cancela bem os sons na parte de trás. Eu aponto aqui a parte de trás do microfone para a caixa, e aí o som que está sendo reproduzido nessa caixa, que chega aqui para o músico se ouvir, ele é cancelado pelo microfone. Agora, alguns músicos não gostam dessa única caixa na frente, preferem que sejam duas caixas, uma de cada lado. Aí esse microfone ele já não vai ter o mesmo comportamento, porque ele vai cancelar muito bem um espaço onde não tem nada, e o som das caixas, que vai estar um pouquinho mais nas laterais aqui, ele vai captar um pouquinho. Então a gente escolhe o microfone supercardioide para essa situação, porque ele vai ter esse ponto aqui de cancelamento,
E aí a gente consegue colocar a caixa nesse mesmo ângulo aqui, que vai ser de 126 graus, para que o som que sai dessa caixa aqui vai chegar nesse cantor, mas o microfone não vai captar, porque vai estar nesse ângulo de cancelamento total do microfone. Então, dependendo do posicionamento da caixa, a gente consegue imaginar qual tipo de microfone que está sendo usado ali para aquele cantor, aquele ator falar. Se tiver sido montado pensando nisso, né? Porque pode ser que a pessoa só colocou qualquer microfone ali também. Nesse caso, o hipercardioide, a gente pode abrir ainda mais o monitor e aí a frente desse músico fica completamente livre e o microfone vai ter esse cancelamento exatamente nessa linha onde estão as caixas. E se eu trocar esse microfone e colocar um microfone cardioide que vai cancelar só a parte de trás, esse microfone vai captar um pouco desse som dessas caixas e aí a chance de ter alguma realimentação, alguma microfonia é maior também. Existem alguns microfones, isso aqui é aquilo que a gente já falou, né, do cancelamento. Existem alguns microfones, que nem esse que eu mostrei. Esse microfone aqui, para o compartilhamento. Esse microfone aqui, ele é um microfone de voz para palco, ele é condensador, ele é muito sensível e ele tem uma possibilidade de mudar o padrão polar dele. Tem um monte de coisa na frente da tela. Tá vendo aqui? Ele tem uma chavinha que eu consigo mudar se ele vai funcionar como um microfone cardioide ou se ele vai funcionar como um microfone supercardioide. Porque esse tanto de furinho que tem aqui atrás dele, a gente consegue mudar por essa chavinha aqui a quantidade de som que vai entrar dentro da cápsula e assim a gente muda o ponto onde vai ter o cancelamento desse áudio. Se o som vai chegar aqui, contornar a cápsula e cancelar com o som que está vindo, ou se vai ser em outro ponto que a gente vai ter esse cancelamento. Esse microfone permite fazer essa seleção. Aqui ele tem uma chavinha que ele consegue atenuar, abaixar um pouco a intensidade do som que é captado aqui. Então, se eu estou captando um som muito intenso, com esse microfone eu posso abaixar aqui 10 dB, que é só a proporção também, né, do quanto que está entrando de sinal. E aí eu tenho menos chance de saturar esse microfone, de rachar o som desse microfone. E ele ainda tem aqui uma chavinha para eu poder cortar os graves. Se eu estou usando para uma voz, eu não lembro agora qual que é essa frequência que ele vai tirar todas as outras frequências, né? Ou cortar os graves. Mas se está usando para uma voz feminina, por exemplo, e tem um baixo, uma caixa de baixo sendo tocado próximo, esse microfone ele pode filtrar essas frequências graves que eu não preciso no microfone mesmo, ou dependendo da frequência de corte aqui, até para minha voz mesmo eu posso. Oi. Travou um pouquinho só, mas Já voltou? deu para entender que você falou sobre cortar a frequência quando é voz feminina e, por exemplo, tiver uma caixa atrás que tiver com um ruído meio grave. Eu acho que eu entendi que foi isso, né? Sim, é isso. Ou se eu estiver captando, não estou num show, mas eu estou captando o som de um contrabaixo acústico mesmo com esse microfone, eu posso virar essa chavinha e aí ele não vai fazer essa filtragem dessas frequências graves, eu consegui aproveitar tudo. Esse corte, inclusive, melhora essa questão do efeito de proximidade, porque ele vai filtrar o grave, quando chega o microfone mais perto, ele a gente não vai ouvir tanto, né, esse efeito da proximidade com os graves. Isso nesse microfone, não é tão comum assim ter tantos ajustes. São mais microfones condensadores que já tem muito circuito eletrônico aqui dentro, né, então ele consegue gerenciar um pouco melhor esse som. E são alguns modelos mesmo que dão essas possibilidades. Existe também um outro modelo de microfone que é usado mais para cinema ou para teatro também, que a gente chama ele de shotgun ou ultradirecional,
que ele vai ter essas várias ranhuras aqui na lateral do microfone que vão fazer com que o som que está entrando pela frente do microfone vai atravessar esse tubo inteiro aqui e vai chegar na cápsula que está aqui embaixo, bem lá no fundo. Mas um som que vier pela lateral aqui, essas aberturas na lateral do microfone fazem com que esse som se some com ele mesmo e tenha aqueles cancelamentos. Então, qualquer som que venha de outras direções vão ser cancelados pelo mesmo princípio dos furinhos, né, na cápsula, só que aqui usado de uma forma mais extrema, né, tem vários furinhos para cancelar mais ângulos diferentes. E aí só o som que entra mesmo pela frente do microfone que é captado. Então, se a gente está gravando uma cena para cinema, por exemplo, eu preciso captar só a voz do ator que não está com nenhum microfone nele, eu posso ter esse microfone apontado para ele mesmo, e aí só um ângulo muito pequeno da voz dele vai ser captado ali, né? Só que estiver exatamente na frente do microfone vai ser captado, mesmo que eu esteja mais longe. Esse microfone também vai ter uma cápsula de microfone cardioide. Cardioide não, desculpa. Um microfone condensador. A cabeça já está ruim. Dependendo da posição do microfone, pode ter algum tipo de cancelamento, né? Mesmo se eu tenho uma fonte sonora, o som direto e o som refletido, vai ter um atraso aqui, pode ter algum cancelamento. Se for um microfone dinâmico, isso vai ser menos problemático. Mas, se eu tenho o mesmo som chegando direto e um atraso muito específico, porque o som está refletindo e todo o som continua tendo sempre a mesma reflexão, a gente pode ter um comb filter, que são algumas frequências específicas proporcionais a esse atraso que vão ter cancelamento. Aquele efeito phaser, de efeito para guitarra, que é um efeito parecido com isso. Amanhã, que eu vou mostrar alguns efeitos, eu vou conseguir mostrar isso melhor. E se eu tenho uma frequência que vai cancelar de 100 Hz, a frequência de 200 Hz vai ser proporcional, né? Vai ter o dobro de oscilações por segundo, então ela também vai cancelar. A de 400 Hz também vai ser proporcional, também vai cancelar. Então eu tenho múltiplos da mesma frequência tendo cancelamentos. Isso é o que a gente chama de comb filter, porque ele vai gerando esse desenho de pente mesmo na forma como a gente capta as ondas sonoras. Vou passar direto por isso aqui. Tem um comb filter. Se eu coloco o microfone no chão, o cancelamento passa a ser muito menor, né? Porque esse atraso entre o som direto e o som refletido passa a ser quase zero. E aí foi criado um microfone que ele é chamado de PZM, o microfone de superfície, que ele é uma chapinha metálica e uma cápsula a uma distância muito, muito pequena dessa chapa. Então, o som que chega direto no microfone e o som refletido é praticamente o mesmo, não tem esse atraso. E ele é usado quando eu quero captar uma superfície muito grande. Eu posso colocar esse microfone no chão ou numa parede, e aí todo o som que chega nesse microfone ele consegue captar sem nenhum tipo de cancelamento. Se eu estiver usando um microfone muito sensível, num pedestal, captando o palco, vai ter esse som direto e esse som refletido. Se eu troco esse microfone por um PZM, por um microfone de superfície nessa parede, ou no chão, ele vai resolver esse problema, porque aqui, nesse exemplo, ele tem essa chapa metálica, o microfone está aqui dentro, apontando para baixo, então o som chega uma vez só, não tem cancelamento, ou aqui dentro também está a mesma coisa, só tem uma gradezinha protegendo. A maioria das vezes que a gente encontra esse microfone nos teatros ou sendo usado por ele, como é um microfone mais raro de ser encontrado, as pessoas acham que pode pisar, e aí essa grade aqui geralmente é toda amassada. É um microfone que sofre, né? Porque ele fica no chão e as pessoas não veem, chutam. Mas Eu essa já grade... ia perguntar isso. Véi, eu nunca vi esse tipo de microfone aí. Já ia perguntar onde que é usado, né? Aí você já falou, geralmente no teatro a galera já pisou. Que É mais viagem. raro de encontrar, ou Tá situações mais que eu pra um preciso... alto-falante, né? Assim. São usados mais em situações onde esses cancelamentos são muito audíveis. Geralmente um microfone muito sensível captando uma área muito grande, e aí esse cancelamento aparece.
e aí ele pode ser interessante, ou para isolar parte do som, porque esse microfone ele vai ter um formato, uma forma de captação de um microfone cardioide também. Só que é como se eu pegasse uma maçã e cortasse ela no meio. Eu acho que tem uma imagem disso. Não tem. Mas é como se eu pegasse esse formato cardioide, esse formato de maçã e cortasse no meio. Então, uma parte desse som vai ser cancelada. Então, se eu coloco no chão, ele vai cancelar totalmente o som do chão para baixo e o som para trás desse microfone. Então, eu consigo usar isso para isolar o som também de algumas áreas que eu não quero. Existe também o microfone lapela, que ele vai ter uma cápsula aqui que pode ser de eletreto, de uma cápsula um pouco mais elaborada, né, do que essas de celular, mas que também vai ser de carvão ali dentro, que vai gerar esse sinal elétrico, ou pode ser um microfone condensador mesmo, né? Pode ter uma membrana muito pequenininha ali dentro e que precisa ser carregada para funcionar. Esse aqui é aqueles microfones que coloca na roupa assim, né, para ficar escondido e captar o mais próximo possível da pessoa. Ou então um microfone headset que vai ter uma cápsula de microfone normal, só vai ser um pouco menor, que fica bem próximo da boca da pessoa. Ou uma cápsula muito pequenininha também, que vai ficar um pouco mais na lateral, mas que como está muito perto da boca, ele vai conseguir captar bem a voz. Esses microfones aqui de headset, eles costumam ser omnidirecional, porque como fica muito perto da boca, ele tem muito esse efeito de proximidade. Então, como ele está muito perto da boca, ele já vai filtrar bem os sons em volta, mas ele tem essa característica de ser omnidirecional para não ter tanto efeito de proximidade. Tem também o Earset, que é o mesmo microfone, só que preso só em uma orelha. Esse headset, porque ele vai preso todo atrás da cabeça. E aí, geralmente, esses microfones vão em sistema sem fio para deixar a pessoa mais livre, né? Poder se movimentar e tal. O microfone binaural, que eu já falei na primeira aula, né? Que o microfone fica aqui onde estariam os tímpanos, e aí toda interferência que o som sofre no ar e mecanicamente mesmo, contornando a orelha aqui, antes de chegar no microfone, o nosso cérebro vai interpretar espacialmente, então a gente tem a sensação espacial de estar dentro desse espaço. E eu acho que não vai dar tempo de falar de sinal balanceado, que é uma forma de tentar anular as interferências que o som pode ter de sinal de rádio num cabo de microfone, quando a gente tem um cabo muito comprido e às vezes tem, né, alguma rádio, alguma coisa que gera como é um sinal eletromagnético, ele pode gerar uma correntezinha ali dentro do cabo também, e aí isso gera um ruído. O cabo funciona como uma antena de rádio e aí gera um tanto de interferência. E aí o sinal balanceado é uma forma de contornar esse problema e a gente não ter esse ruído induzido no cabo por sinal eletromagnético presente no áudio que a gente vai usar na mesa de som depois. Vou passar rapidamente por isso amanhã. Ou vocês acham que dá para ficar mais um pouquinho? Alguém vai precisar sair? Agora, 10 horas também já tá tarde, né? Melhor estender um Eu, pouquinho amanhã. eu vou preferir que estenda amanhã mesmo. Eu tô meio agarrado de costura aqui. Bom, tranquilo. Amanhã a gente continua, então eu vou falar disso e a gente fala de mesa de efeitos. Pode ser? Interessante. Mas assim, eu falei por mim, né? Não sei a galera aí. Se a galera quiser continuar aí e tal. Não, pelo horário a gente deixa para amanhã, vai dar tempo. Então tá bom. Bacana. Então, beleza. Obrigado. E o lançamento lá foi bom? O lançamento foi bom? Foi ótimo. Se vocês quiserem, as cenas, tem 3 cenas já disponíveis. Vão ter mais 3 amanhã e 3 todos os dias até segunda-feira. E vocês podem curtir lá também a mostra. Tá bem legal. Eu quiserem não assistir o vi bate-papo, tá lá também no YouTube. Sim. Uhum. eu não vi Eu a achei. cena, não. Eu só vi o bate-papo, né? Vou ter que ir lá agora.
Sim. Corre lá. Tem uma cena estreando hoje, certo? Tem 3. Então, Sim. 3 hoje. Ótimo. Beleza, gente. Foi uma delícia. Obrigado por todo mundo. Obrigado pela presença. Até amanhã, então. Até amanhã. Até. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Até amanhã. Boa!